Desde cedo, nos ensinaram a ter fé como quem espera, como quem pede e aguarda, como quem ora e cruza os braços. A fé, para muitos, foi moldada como um tipo de esperança passiva, quase resignada. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E assim, muita gente aprendeu a esperar pela vida sem nunca vivê-la. A acreditar que a pobreza é sinal de humildade, que o sofrimento é prova de obediência, e que o sucesso, de alguma forma, seria suspeito demais para ser aprovado por Deus. Mas há algo que poucos têm coragem de dizer. A fé que verdadeiramente transforma não é passiva. Ela é criativa, ativa, ousada. A fé que move montanhas é a mesma que constrói impérios, muda destinos e manifesta o invisível no mundo real. Essa é a fé que Jesus falou. Essa é a fé que Napoleon Hill entendeu. E essa é a fé que muitos ainda não acessaram, porque foram ensinados a temer a grandeza, como se prosperar fosse pecado. Napoleon Hill dizia que a fé não é apenas acreditar que algo vai acontecer, é agir como se já fosse real. É entrar em movimento com a convicção profunda de que o que você deseja já está se aproximando. E a Bíblia confirma: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Fé é comando, é ação sobrenatural que parte de dentro para fora. Mas por que então tanta gente tem fé e continua presa? Por que tantos que oram ainda vivem em escassez, dúvida e medo? Talvez porque confundiram fé com passividade. Porque nunca foram ensinados a usar a fé como energia criadora. A fé que você precisa para vencer já está aí dentro. Só precisa ser despertada. Não para te fazer rico apenas de coisas, mas para te fazer dono de si, livre da paralisia, forte diante dos desafios. E quando isso acontece, a prosperidade é só uma consequência. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. A visão de Napoleon Hill sobre fé como ferramenta de criação. Napoleon Hill não via a fé como um elemento místico ou abstrato, mas como uma força mental e espiritual concreta, capaz de moldar circunstâncias, atrair oportunidades e mudar totalmente o rumo de uma vida. Para ele, fé não era apenas uma crença vaga, era uma convicção disciplinada, sustentada por ação constante e foco absoluto. A fé, dizia ele, é a base de toda conquista duradoura. É o início da transformação visível que nasce primeiro no invisível. Em seu livro mais famoso, Quem Pensa, Enriquece, Hill afirma: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela repetição de afirmações e instruções ao subconsciente. Em outras palavras, a fé pode ser treinada, pode ser alimentada, e pode se tornar uma força irresistível quando alinhada com um desejo ardente e um propósito definido. Isso muda tudo, porque nos mostra que a fé não é algo que você simplesmente tem ou não tem. É algo que você escolhe nutrir todos os dias com o que você pensa, fala e faz. Hill descobriu esse princípio ao estudar os homens mais bem-sucedidos da história. Nenhum deles alcançou grandes feitos apenas com talento. Todos, sem exceção, tinham uma fé inabalável em algo que ainda não existia. Eles agiam como se aquilo já fosse realidade. E essa convicção movia o mundo ao redor deles. Não se tratava apenas de dinheiro. Se tratava de visão, de força interior, de clareza espiritual. E é isso que diferencia quem apenas deseja, de quem realiza. A fé, segundo Hill, é o primeiro passo para transformar qualquer ideia em realidade. Ela conecta sua mente com o seu propósito, sua emoção com sua direção, e sua energia com os resultados. E isso está diretamente alinhado com o que a Bíblia ensina, que o justo viverá da fé, não apenas sobreviverá. Viver da fé é viver com ousadia, com direção, com propósito. É viver como quem sabe que o céu está agindo, mas sabe também que precisa dar o primeiro passo aqui na terra. O erro espiritual que te mantém preso à escassez, um dos maiores enganos espirituais da atualidade, é acreditar que a pobreza é sinônimo de humildade, que viver com pouco é mais puro, mais santo,
mais aceitável diante de Deus. Esse pensamento, por mais comum que seja, não tem base nem em Napoleon Hill nem na Bíblia. Na verdade, é um bloqueio mental que mantém milhões de pessoas aprisionadas em vidas pequenas, sonhos apagados e uma fé estagnada. É o tipo de ensinamento que neutraliza a ação, sufoca o propósito e deturpa completamente a imagem de um Deus que nos chamou para crescer, multiplicar e dominar com sabedoria. Napoleon Hill dizia que a mente aceita qualquer crença que for repetida com emoção suficiente, inclusive as limitantes. Se você ouviu por anos que dinheiro é sujo, quem enriquece é ganancioso, ou espiritualidade e sucesso não combinam, sua mente aceitou isso como verdade. E o pior, passou a criar sua realidade com base nessas distorções. É por isso que tantas pessoas trabalham duro, mas não prosperam. Porque no fundo, inconscientemente, acham que não devem prosperar. Mas vamos lembrar, Jesus nunca exaltou a miséria. Ele exaltou a fé. E com fé, ele multiplicou pães, chamou pescadores para a abundância, transformou água em vinho, curou, restaurou, levantou. Tudo isso são sinais de um Deus que acredita em multiplicação, e não em escassez. A verdadeira humildade não está em viver sem recursos, está em saber que nada do que você conquista te define. Está em usar tudo o que você tem como ferramenta para servir, impactar e honrar o propósito. Hill alertava: você nunca irá além daquilo que acredita merecer. E se você acredita que a escassez é mais aceitável aos olhos de Deus do que a abundância com propósito, você se manterá presa num ciclo onde a fé até existe, mas está desconectada da ação e da permissão interior para crescer. Esse é o erro espiritual mais sutil e mais destrutivo: usar a fé para aceitar a estagnação, quando Deus nos chamou para a expansão. Você não foi criada para sobreviver, foi criada para florescer, por dentro e por fora. A fé que a Bíblia ensina não é passiva, é movida por ação. A fé bíblica nunca foi uma fé parada. Nunca foi sobre esperar de braços cruzados que Deus resolva tudo enquanto você assiste. A fé que a palavra ensina é ativa, viva, corajosa. É a fé de quem se levanta antes de ter forças, de quem obedece antes de entender, de quem age antes de ver o milagre. Em toda a Escritura, Deus se move em resposta à fé, mas sempre de mãos dadas com a ação. Quando Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu. Quando Pedro saiu do barco, ele andou sobre as águas. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou o manto de Jesus, ela foi curada. Nada aconteceu com gente parada, esperando sem movimento. A fé foi o gatilho, mas a ação foi o passo que liberou o impossível. E é isso que Napoleon Hill também entendia. A fé é a centelha, mas a ação é a ponte que conecta o mundo invisível ao mundo visível. Hill dizia: a fé é o ponto de partida de toda riqueza. Mas riqueza aqui não significa só dinheiro. É expansão de vida, é realização, é paz, é autoridade, é legado. E tudo isso começa quando você decide que não vai mais esperar sentir para começar a andar. Fé verdadeira é começar mesmo com medo. É avançar mesmo na dúvida. É construir mesmo sem saber como os recursos vão chegar. A Bíblia é clara: a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Não basta acreditar. É preciso caminhar como quem já tem. É preciso agir com confiança espiritual. É preciso sair do barco mesmo quando as ondas são grandes. Deus não quer que você apenas ore por mudança. Ele quer que você se levante com a certeza de que a mudança já está a caminho. O tempo da espera passiva acabou. É hora da fé que pisa firme, que constrói, que rompe o medo. Porque o céu não responde ao desespero. Responde à ousadia de quem crê e age. O poder criativo da mente e a ligação com Deus. Há algo sagrado acontecendo dentro da sua mente, mesmo que você não perceba. Todos os pensamentos que você alimenta, todos os sentimentos que você repete, todas as imagens que você visualiza em silêncio, estão construindo o seu mundo externo. Napoleon Hill sabia disso. Ele dizia que a mente é o laboratório de Deus em nós. É onde o invisível começa a ganhar forma. E por isso,
O que você pensa, você vive. O que você imagina, você cria. O que você acredita, você atrai. Hill ensinava que a mente humana é uma estação de transmissão. E a fé é a frequência mais poderosa dessa estação. Quando você pensa com fé, sente com fé, age com fé, você envia uma vibração tão forte ao universo que ele começa a se reorganizar para responder ao seu estado interno. Isso não é mágica, é princípio espiritual. E a Bíblia confirma isso em Provérbios. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. O que você cultiva na mente, você manifesta na realidade. Mas por que Deus nos deu essa capacidade? Porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E isso inclui o poder de criar. Não para tomar o lugar dele, mas para cooperar com ele. Quando você alinha sua mente com a vontade de Deus, você se torna um canal de manifestação divina. Você começa a pensar com clareza, sentir com pureza e agir com propósito. E o resultado disso é inevitável. A realidade muda. O problema é que muitos usam esse poder criativo para alimentar medo, dúvida, escassez e autossabotagem, e sem perceber, estão orando por mudança enquanto pensam como vítimas. Estão pedindo abundância enquanto se sentem pequenos. Estão dizendo, eu creio, mas imaginando o pior. E isso quebra a ligação com o céu, porque Deus responde à fé, não ao medo. Ele se move na direção da confiança, não da reclamação. A sua mente, alinhada com a fé, é a ferramenta mais poderosa que você tem. Proteja ela. Alimente ela. Use ela como aliada. Porque aquilo que você visualiza com fé e honra com ação, mais cedo ou mais tarde, se torna real. Porque muitos têm fé e não prosperam. Essa é uma das perguntas mais dolorosas e mais reais para quem busca viver pela fé. Se eu creio tanto, por que minha vida não prospera? Por que mesmo orando, jejuando, acreditando, as coisas continuam travadas? Por que a abundância nunca chega? A resposta não está em falta de fé, mas na forma como essa fé é praticada. Porque fé sem estrutura, fé sem ação, fé sem mentalidade transformada, se torna estéril. Vira esperança parada. E esperança parada, com o tempo, adoece a alma. Napoleon Hill deixou claro: fé precisa de direção, precisa de propósito, precisa ser aplicada com clareza, com foco, com um plano. Ele dizia que muitas pessoas acreditam, mas não sabem no que. Tem fé genérica, solta, sem forma, e por isso, ela não encontra onde se ancorar. E o mesmo vale no espiritual. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, ou seja, não é por falta de fé que muitos ficam para trás. É por falta de consciência, de sabedoria prática, de alinhamento entre crer, pensar e agir. Muita gente tem fé, mas vive cercada por ambientes tóxicos, pensamentos negativos e hábitos que sabotam tudo. Dizem com a boca que acreditam, mas se tratam como quem não merece. Oram por prosperidade, mas se relacionam com a escassez como velha conhecida. Estão com o coração cheio de fé, mas a mente cheia de culpa, medo e autolimitação. A fé sozinha não carrega você até a abundância. Ela é o combustível. Mas você ainda precisa do veículo certo. Mentalidade renovada, hábitos alinhados, ações consistentes. E precisa da estrada certa, propósito, clareza, verdade interior. É por isso que tantos que oram com sinceridade ainda vivem presos, porque estão tentando colocar a fé num sistema de vida que está desalinhado com o que pedem. Você não está errada por crer, mas talvez esteja tentando florescer num solo que precisa ser refeito. Sua fé não está falha. Ela está buscando um lugar para se manifestar. E esse lugar começa dentro, com decisões novas, caminhos mais conscientes e uma entrega verdadeira à ação. Fé, propósito e riqueza. A tríade que muda destinos. Quando a fé encontra um propósito verdadeiro e ambos são direcionados com intenção, a prosperidade deixa de ser apenas uma possibilidade e se torna uma consequência natural. Napoleon Hill
Enxergava isso com absoluta clareza. Ele afirmava que toda riqueza genuína nasce da união entre fé, propósito definido e ação persistente. E a Bíblia confirma: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Ou seja, existe uma bênção que só se manifesta quando o que você faz carrega fé e direção. Riqueza, no sentido mais elevado, não é só dinheiro. É expansão. É liberdade. É capacidade de impactar vidas. É viver com propósito, e não apenas sobreviver. E quando você alinha sua fé com seu chamado, o mundo espiritual se move ao seu favor. Você começa a andar com mais clareza, suas decisões ficam mais leves, e as portas certas começam a se abrir, porque você está em missão. Napoleon Hill não falava de fé apenas como teoria. Ele falava de fé como alicerce de destino. A fé, dizia ele, é a ponte entre o pensamento e a realização. Mas essa ponte só se sustenta quando há um propósito forte do outro lado. Muita gente tem fé, mas vive perdida, sem direção, sem uma razão verdadeira para crescer. E por isso, mesmo com fé, não prospera. Porque a fé precisa de um pra quê. Precisa de uma visão que te empurre, mesmo nos dias difíceis. Você foi criada para mais. Para viver com propósito. Para usar sua fé como arma, como força, como impulso. E quando essa fé se conecta com o propósito que Deus colocou em você, não há escassez que resista. Porque aí a riqueza deixa de ser sobre ego e passa a ser sobre missão. Passa a ser ferramenta nas mãos certas. Passa a servir o mundo, e não apenas o seu conforto. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a correr atrás do propósito com fé. E aí, o dinheiro começa a correr atrás de você. Você não precisa mais viver dividida entre fé e prosperidade, entre espiritualidade e crescimento, entre oração e ação. Isso nunca foi uma separação feita por Deus. Foi feita por mentes limitadas, por estruturas que temem o poder de uma pessoa livre, consciente e guiada por propósito. A verdade é que você foi criada para crescer, para multiplicar, para ser luz onde há escuridão. E para isso, sua fé precisa ocupar o lugar certo. Não apenas no coração, mas nas mãos, nos pés, nas decisões. Napoleon Hill não te chamou para acreditar e esperar. Ele te chamou para acreditar e agir. Para usar a mente como templo. Para cultivar a fé como disciplina. Para transformar dor em força, medo em clareza, escassez em missão. E a Bíblia confirma isso o tempo todo. Os maiores milagres aconteceram quando alguém teve fé o suficiente para dar um passo, para tocar o manto, para sair do barco, para romper a lógica. Você está pronta para esse passo, mesmo que ainda se sinta insegura, mesmo que tudo ao redor diga que ainda não é hora, mesmo que o cenário pareça o mesmo, porque a fé que move montanhas também constrói legados, e ela já está dentro de você. Só precisa ser ativada com coragem, com humildade, com responsabilidade. Então hoje, decida parar de pedir como quem mendiga, e comece a viver como quem carrega uma herança. A sua mente é uma ponte, sua fé é a estrutura, seu propósito é o destino. E Deus? Deus é o vento que vai soprar a seu favor assim que você começar a andar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que também precisa sair da escassez espiritual e entrar na abundância do propósito. E lembre-se, você não foi chamada apenas para crer, foi chamada para manifestar.